Quando as pessoas estão inspiradas pela cultura, pelo propósito, as pessoas agem com empatia. A empatia é o sentimento que nos conecta com os outros seres humanos, com as outras pessoas. Vou contar uma história para vocês sobre essa conexão. Isadora, minha filha, quando nasceu lá em Imbituba. Na época ainda morava lá, eu já trabalhava aqui, já estudava aqui, mas no final de semana eu ia para lá. A Isadora nasceu em Imbituba, na maternidade lá do hospital de Imbituba. A Isadora, no segundo dia de vida, ela teve uma meningite extremamente grave. A gente tentou trazer a Isadora para Florianópolis e não conseguimos. Por quê? Porque aqui no hospital infantil não tinha vaga. Mas um cara que é o dono do cartório lá de Imbituba, por quê? A Isadora nasceu numa quinta, na sexta ela ficou doente, no sábado eu precisava registrar a Isadora porque a diretora do hospital disse que eu precisava registrar minha filha no final de semana porque ela não poderia ter um óbito de uma criança que ainda não nasceu. Ou seja, em outras palavras, ela disse assim, vai lá e faz a tua filha nascer porque preciso que ela morra com uma identidade, com uma certidão de nascimento. E eu fui atrás do dono do cartório, busquei ele em casa, ele foi comigo até o cartório e fez o registro da Isadora. E aí ele disse que ele tinha um amigo que trabalhava no hospital infantil aqui em Floripa. E aí ele ligou pro amigo dele e o amigo dele falou assim, olha, eu vou conversar com os médicos lá para ver qual é a situação dela e vou tentar uma vaga dela para ela no hospital infantil. E ele conversou com os médicos e ele disse assim, olha, vocês podem ficar tranquilos porque o tratamento que eles estão dando lá é o mesmo tratamento que a gente daria aqui, os mesmos medicamentos, mas aqui a gente tem o UTI neonatal que ajuda muito se por acaso o caso dela piorar ainda mais. Então os médicos eram competentes segundo o que ele nos falou. As enfermeiras de Imbituba eram todas corteses, nos tratavam bem. Então, em princípio, nós estávamos satisfeitos. Competência e cortesia. Quando chega na segunda-feira de madrugada, o médico de Imbituba, que trabalha no hospital infantil, conseguiu uma vaga para a Isadora foi transferida. E aí eu vim para Florianópolis, né? E ficamos ali 8 dias com a Isadora no hospital infantil. Quando chegou no 12º dia de vida, a Isadora com 12 dias de vida, isso, 4 mais 8, o médico falou para mim assim, Cláudio, a Isadora evoluiu muito bem, a gente vai ficar com ela mais 2 dias para completar 2 semanas e daqui a 2 dias a gente vai liberar a Isadora. Ela, enfim, vai poder ir para casa. Fiquei feliz da vida. Quando chega no dia seguinte, no 13º dia de vida, a Isadora começou a ter convulsão de novo, como ela teve quando a doença foi descoberta. Eles fizeram a punção, que é a retirada do líquido da espinha, chegaram à conclusão de que ela tinha uma nova meningite, só que agora mais grave e que eles iam ter que refazer todo o tratamento com uma medicação mais forte. Naquele dia, 13º dia de vida, que eu queria levar minha filha para casa e agora eu volto para estaca zero, eu estava dentro da UTI neonatal, a minha filha deitada no berço e eu estava chorando, olhando para ela naquela situação. A enfermeira entra na sala, olha para mim e diz assim, pai, não chora, a tua filha vai ficar bem. E eu olhei para ela e falei assim, eu sei que ela vai ficar bem, mas eu não consigo aceitar que a minha filha vai ter que passar tudo isso mais uma vez. Ela se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro e começou a chorar comigo. E naquele momento eu tive certeza que aquela mulher cuidaria da minha filha como se eu pudesse me transformar num médico, numa enfermeira para cuidar dela própria. Tinha certeza que ela faria pela minha filha o que ela faria pela própria filha dela. Tamanha foi a compaixão que eu senti naquela mulher. Ela se conectou comigo emocionalmente. Por quê? Porque ela teve empatia com a minha dor. Ela sentiu a minha própria dor. Seja para o mal, numa situação como essa, seja para o bem, a gente sente quando o outro tem empatia, ou com o nosso momento de tristeza, ou com o nosso momento de felicidade. E é aí que a gente se conecta. A ideia para vocês do que isso teve de impacto na nossa vida. Primeiro, faz mais de 10 anos que eu dou regularmente, todos os meses eu faço doação para o hospital infantil. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma ultramaratona aqui em Florianópolis, saiu inclusive no jornal, aquele jornal da noite, né? Aqui de Santa Catarina, saiu até no jornal a ação que eu fiz. O hospital está precisando de dinheiro. Eu precisava mobilizar mais pessoas para doarem para o hospital. O que eu fiz? Eu fiz uma corrida de 84 quilômetros na beira-mar, que são 2 maratonas, e cada quilômetro que eu corresse na beira-mar, alguém dava R$100. Eu arrecadei R$9.000, mas mais do que isso, eu consegui levar um monte de gente que até então não doava, que começou a conhecer as necessidades do hospital infantil e passou a doar para o hospital infantil. E a Isadora, há 4 anos atrás, quando ela foi escolher o tema do trabalho de conclusão de curso dela, por acaso ou não, ela, no estágio que ela estava, pediram para ela ir no hospital infantil fazer uma reportagem. Lá no hospital infantil até hoje, na UTI neonatal, tem um quadro de uma foto da Isadora com 4 meses, uma mensagem de agradecimento aquelas pessoas que estavam lá. Ela estava lá. E de repente, uma senhora chega, olha para ela, fala algumas palavras para ela, segura a mão dela e dá um abraço nela. E depois ela vai descobrir que aquela mulher estava com um filho com câncer em um estágio bastante avançado. E aí aquilo tocou muito ela, porque ela, lembrou do que eu falava sobre tudo que ela viveu quando bebê dentro daquele lugar. E naquele momento ela decidiu que o trabalho de conclusão de curso dela seria um livro-reportagem. E ela escreveu esse livro, se chama Tudo que te segura. Nesse livro ela conta a história de 17 pessoas que estiveram entre a vida e a morte e que sobreviveram por conta da fé. Todos os tipos de fé, todas as religiões ou até sem religião. 17 histórias. Entre as 17 histórias estão a própria história dela e a história
daquele menino que acabou sendo curado do câncer, filho daquela mulher que segurou nas mãos dela. Nós temos uma conexão para o resto da nossa vida com o hospital infantil, por causa da atitude de uma enfermeira que teve compaixão, que teve empatia e que se conectou com a nossa dor, com o nosso momento. É disso que a gente está falando. A gente está falando do sentimento mais bonito que o ser humano tem, o sentimento que conecta nós. É disso. Quando eu consigo agir com empatia, eu consigo me aproximar, me relacionar com as pessoas, mesmo sem qualquer objetivo, sem qualquer interesse. Porque é disso que a gente depende, na verdade. Você imagine assim, a gente luta a vida inteira pelas coisas. A gente quer ter uma casa, a gente quer ter um carro, a gente quer ter uma boa profissão, a gente quer ter uma carreira legal. Agora imagina você conquistar tudo que você gostaria de conquistar. Só que você vai morar numa ilha deserta sem mais ninguém. Faz algum sentido? Faz sentido nenhum. Tudo que nós fazemos por conta das relações que nós temos. Então nós temos que priorizar as relações dentro da nossa vida. É isso que a gente tem que fazer.